Alô, gente boa. Olhem só, eu sei que vocês ainda estão chegando aqui. Eu, no entanto, recebi hoje de manhã uma materinha de um desses órgãos da internet, desses sites de comentário de notícia, sobre o Silas Malafaia e os comentários dele no Twitter. E a matéria dizia lá que ele tinha ficado tão eufórico com a vitória do Crivella sobre o Freixo, que ele teria dito chupa, chupa, chupa. E na realidade os tweets não mostraram essa palavra chupa, chupa, chupa. E sim chora, chora, chora. E algumas outras situações de regozijo contra o que ele chamou de esquerdopatas e de gays, ativismo gay e um monte de outras coisas. E eu vi que muitos de vocês estavam lá tão esbravejantes, são pessoas tão hostis. Você faz uma publicação e coloca nela risos, diz que achou engraçado, mas existe um determinado fanatismo extremamente agressivo. E se tiver a ver com, por exemplo, duas figuras no meio chamado evangélico, existem grupos articulados que voam como abelhas no mel ou vêm como abutres no cadáver. A saber, qualquer coisa que você aluda ao Silas Malafaia, ao grupo de defensores fanáticos que correm em cima querendo te comer o fígado. E o outro personagem é o Bolsonaro. Se você mencionar o nome dele, corre um monte de minions que vem. Você não pode dizer nada, nem que você diga na brincadeira, nem que você diga brincando, quanto mais sério. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, e a maioria chega também com uma interpretação completamente maluca na cabeça. Por exemplo, se eu mencionar qualquer coisa a respeito de uma dessas duas figuras, eles imaginam, número um, que eu sofro de amargura, que eu tenho inveja desses caras, que o meu coração vive pensando nisto, que eu acordo com isto, que eu durmo com isto, que isso é uma questão para mim. Sabe o que é? Que vocês que pensam assim são muito meninos, não têm memória histórica, não sabem das coisas, não acompanharam nada, não viram nada. E se pelo menos me lessem, me ouvissem com regularidade, não apenas fragmentos de coisas que eu digo sobre esses personagens, por exemplo, mencionados por mim aqui, entenderiam que a minha atitude, pensamento, olhar está extremamente para além disso, que eles nunca ocuparam o meu pensamento, o meu raciocínio, a minha emoção, de nenhuma forma. O segundo, o Bolsonaro, é só uma figura que eu comecei a observar de 1980 e pouco para frente e que observei bastante, eu e toda aquela geração viva, atenta, no Rio de Janeiro. Teve inúmeras
percepções, e todo mundo daquela época sabe o que eu sei. Pronto. Desculpem por saber, desculpem por não ser desmemoriado, desculpem por ver coerência nele ontem, hoje, talvez amanhã. Desculpem por não ter nascido alienado disso, por não ter sido informado disso, por slogans de internet. Me perdoem. É triste, mas me perdoem. Desculpe, amigos. Gostaria de não saber o que eu sei, gostaria de não ter visto o que eu vi, gostaria de ter mais energia para explicar de novo, milhões de vezes, detalhadamente tudo que eu sei e vi, mas eu não tenho mais nem fôlego. Desculpem, companheiros. Com relação ao primeiro personagem, eu conheci bem novinho. Ele devia ter 18 anos, o pastor Paulo Brito, da Igreja Maranata, no tempo que ela se congregava na ABI, no Rio de Janeiro. Lembra de quando eu encontrei o Silas? Eu vim de Manaus, eu era pastor presbiteriano, na Igreja Presbiteriana Central de Manaus, a convite do pastor Paulo Brito, meu amigo, desde que eu tinha 13 anos de idade, que me chamou para ir pregar. E quando eu cheguei lá, encontrei um jovem chamado Silas Malafaia, que tocava bateria e que me admirava imensamente, me tratava com um carinho reverentemente enorme. Quando acabava as reuniões, ele ficava para a gente conversar, ele amava me ouvir. Foi assim que eu o conheci. Depois eu mudei para lá no ano de 80 para 81. E ele era auxiliar do sogro dele, ainda não era ordenado pastor da Assembleia. Ele era evangelista Silas Malafaia. Ele já devia ter uns 21 anos, 22. E ele me convidou a primeira vez e várias vezes para ir pregar na igreja dele. Eu fui umas 3. E ele ia me pegar com a esposa numa Kombi que ele tinha. Depois me deixava em casa com a esposa em Niterói. Era uma viagem longa, da Penha para me pegar em Niterói, depois para me levar em Niterói. Ele ia aos congressos da Vinde, que era a organização que eu criei em 78 em Manaus. Ele ia nos encontros pelo menos do mês de outubro, onde 3.000, 3.500 pastores do Brasil inteiro iam. Ele estava lá para ouvir, para aprender. Ele gostava. Ele disse dezenas de vezes que uma pessoa como eu nascia de 200 em 200 anos. Ele falou isso tantas vezes em público. Ele, por exemplo, quando no iniciozinho da década de 90, eu vim dos Estados Unidos e o meu querido amigo Leighton Ford, que é cunhado do Billy Graham, me ofereceu um recurso para eu reunir jovens evangelistas, pregadores da palavra, que tivessem algum potencial de comunicação aqui no Brasil. E eu convidei a vários deles, e incluí o Silas. E ele veio para um encontro de uns 40 jovens pregadores. Eu ministrei de manhã, de tarde, de noite. Ele sentado lá, ele ia para a sauna comigo, ele tomava banho de piscina, conversava normal. Vocês não sabem de nada. Eu o incluía em coisas. Sempre o tratei com toda a consideração, embora um dia eu tenha levado um susto. Eu ia viajar para algum lugar, eu cheguei cedo no aeroporto e, como eu viajava muito, eu tinha acesso às salas VIPs.
E aí eu fui para a sala VIP daquele voo, fiquei sentado numa poltrona alta que me cobria por trás, querendo dormir. Eu estava muito cansado, esperando o chamado para o voo. De repente eu vi umas vozes atrás de mim. Era ele, o Jabes Alencar, não, o Jabes Alencar não. Eu não vou dizer os nomes dos outros, não tem necessidade. Falando de como eles tinham levado vantagem na eleição do Moreira Franco. Eu levei um susto, falei, meu Deus, o Silas já entrou nessa. Olha, isso tinha sido no fim dos anos 80, eu levei esse susto. Mas eu falei, não, isso não pode ser, devo ter ouvido mal. E aí fomos, de vez em quando ele aparecia, até que chegou a ocasião da explosão de poder da Igreja Universal comprando a Rede Record de televisão. Aí foi nesse período que ele me procurou e eu sempre disse que a Igreja Universal do Reino de Deus iria fazer mais mal ao movimento cristão evangélico no Brasil do que as pessoas podiam imaginar. Eu estou dizendo isso desde 89, explicitamente. Quem estava vivo, lúcido, de olho aberto naquele tempo, sabe disso. E aí ele veio mais ou menos aí por 92. Nós criamos a Associação Evangélica Brasileira em 91. Eu o convidei, mas ele disse que não queria fazer parte, porque ele não queria ficar sujeito aos princípios éticos da Associação Evangélica Brasileira. Ele me disse, nunca negará olhando nos meus olhos. Aí logo depois ele me procurou para implorar que eu nunca falasse a respeito da Igreja Universal do Reino de Deus e nem do Edir Macedo, como eu vinha fazendo, advertindo que se eles fossem considerados evangélicos, o significado da terminologia evangélica estaria destruída por muitos séculos no Brasil, porque eles emprestariam conteúdo a palavra evangélico, que era a própria negação do evangelho. E o Silas veio me procurar, você sabe disso, Silas, vai ver esse vídeo aqui. Ele veio me procurar implorando para eu nunca mencionar nem o nome da Universal, nem do Macedo, porque ele estava ganhando $40 mil por mês para defender o Macedo. E como eu era o indivíduo que mais clara e explicitamente denunciava aquilo tudo, era em mim que ele iria bater, como ele bateu. Vocês, quem estava vivo, por exemplo, houve uma ocasião que o Laprovita Vieira me disse, que era um grande braço direito do Macedo à época, que eles tinham gastado $1 milhão, $1,5 milhão comprando as primeiras páginas dos jornais do Brasil para publicarem uma carta assinada pelo Silas Malafaia e o pastor Fanini, tentando me defenestrar, acusando-me de ser o queridinho da mídia e de ser o amado da Globo, porque eu tinha um programa de graça na Rede Globo e porque a mídia toda me ouvia. E o Macedo pagou $1,5 milhão para comprar as páginas principais dos jornais para publicarem aquela carta que está aí, qualquer um acha nas redações. É que eu sou desorganizado, eu não dou a mínima para essas bobagens. Bom, encheram o Brasil disso. E tinha um programa na Record chamado 25ª Hora. Ninguém mais está lá ainda, todos se inimizaram com o Macedo. Mas eles se reuniam numa bancada e o Silas era o mais falante presente lá para falar de mim. Fizeram muitos programas e deixavam rodando na programação da Record horas e horas e horas a fio na década de 90.
Eu nunca disse uma palavra, sempre fiquei quieto. Nunca. Isso aconteceu muitas vezes. Toda vez que uma coisa assim ia ser mais intensa lá, em relação a mim, porque eu tinha dito alguma coisa, o Silas me procurava e dizia, por favor, não fala, eu vou ter que falar mal de ti. E eu sei que eu estou falando contra a verdade, porque você é um homem da verdade. Mas eu não vou perder os 40 mil dólares, não fala, Caio. Teve uma vez em que ele trouxe o Jabes Alencar como testemunha. Nós fomos para o restaurante Porcão, que existia na praia de São Francisco, em Niterói, aí por 94, eu acho. E ele me implorou, se você fizer essa declaração pública, se você der essa coletiva de imprensa, dizendo que a Igreja Universal, a teologia dela, proposta pelo Macedo, se for considerada evangélica pelos evangélicos, vai destruir toda a história do evangelho no Brasil, eu vou ter que à noite ir ao programa e descer o pau em você, e eu não quero fazer isso, porque eu sei que você é um homem de Deus, que fala em nome de Deus. Deus é minha testemunha. E o Jabes Alencar também, lá no Porcão. Eu dei a coletiva e à noite ele estava lá batendo. Não foi essa terceira, última vez. Houve uma outra vez, depois que eu anunciei o meu divórcio, em julho de 98, ele me ligou, me desejando felicidades, disse que eu era um homem de Deus, que meu ministério nunca seria apagado, e que aquele mal iria passar, e que eu iria pregar a palavra o resto da minha vida. O Silas. Aí pediu para me ver, foi lá, sentou na minha frente, com a pastinha dele, abriu uma pastinha, tirou um jornal, o jornal no qual ele tinha pago pelo Macedo, gasto esse 1,5 milhão de dólares para falar mal de mim no país inteiro. Ele mostrou aquele jornal e falou, você está vendo? Eu assinei essa carta, escrevi e assinei. Sabe o que aconteceu? Aí ele dramaticamente se levantou, pegou aquele jornal e jogou na minha lixeira. Falou, foi para a lixeira de todo mundo. Aí abriu a bolsinha dele, tirou o meu livro, Confissões de um Pastor, onde ele é mencionado muito, muito carinhosamente, sem que eu mencionasse as dezenas de outras histórias que àquela altura eram do meu conhecimento, informadas pelos implicados, que eu não estou mencionando aqui, nunca mencionei em lugar nenhum e nem preciso. Eu só mencionei dele o que se tornou público. O que se não se tornou público eu nunca mencionei, nem mencionarei. Aí, pois bem, aí ele veio, pegou o meu livro e disse, aquele jornal foi para a lixeira, o teu livro foi para as prateleiras, vai virar história. E eu serei narrado na sua história desse modo. Eu virei para ele se assentou, eu falei, Silas, deixa eu te dizer uma coisa, rapaz. Essa não é uma conversa póstuma. Não são dois fantasmas conversando. São dois seres vivos. Você ainda tem a chance de entrar para a história de um outro modo. Do contrário, na história você está. Mas está de uma maneira que o meu livro não conta, mas que a história vai contar. Terminaram as coisas aí? Não. Alguns meses depois ele soube que eu estava vendendo a Vind TV para poder pagar contas dos funcionários, diminuir as implicações. O meu divórcio foi devastador para tudo. Aí, o que aconteceu? Lá ele me telefona. Caio, meu querido, deixa eu vender a Vind TV, me dá uma comissão de 30%.
mandou fax com essas. E eu falei, que é isso, meu amigo, eu não posso fazer isso, eu preciso vender para pagar despesas. 30%? Não posso. E não fiz com ele. E ele queria me trazer a pessoa que já tinha ligado para mim dizendo que se interessava em comprar, que foi efetivamente quem veio a comprar. E que é uma pessoa conhecida do meio cristão. Não preciso ficar fazendo menções atrás de menções. Bom, acabaram as coisas aí? Não. Nós ainda falamos, eu nos Estados Unidos, ele me falou, me ligou algumas vezes, dizendo que queria me ajudar a passar por aquele processo, quem sabe até com qualquer outra coisa que eu quisesse vender, que contasse com ele para procurar pessoas. Bom, depois ficamos 1 ano sem nos falarmos. Nunca tínhamos sido amigos, ao contrário, eu sempre o olhei como uma pessoa por quem eu tinha muita compaixão e nenhum respeito ou admiração, nunca. Uma pessoa com a alma vendida para a melhor oferta. Como, infelizmente, é isso que se vê até o dia de hoje. Mas nem ele, nem ninguém. Satanás não ocupa meu pensamento. Imagina quem é que vai ficar ocupando. Eu só sou um homem que, quando vejo as coisas que fazem mal a essa população que deveria ser de cristãos instruídos, mas é uma população de gente manipulada, que não enxerga um palmo na frente da cara, a manipulação, gente sem memória, gente que existe como peixe, sem recordação de 5 segundos atrás, e sendo usadas o tempo todo, meu coração não suporta. Especialmente porque tudo isso é feito em nome de Jesus. Quem quer que faça isso em seu próprio nome, tem meu silêncio, ou tem a minha contestação no nível em que eu contesto as coisas, ou que eu aprovo as coisas segundo a minha consciência. Agora, em nome de Jesus não dá, né, gente? Em nome de Jesus, convenhamos, não dá, não dá. Para mim nunca deu, não dá hoje, não dará. Não tem a ver com amargura com ninguém. Vocês, os que falam assim, não têm o que dizer, não têm argumentos contra a verdade, contra os fatos. Aí ficam dizendo que eu estou amargurado, que eu tenho inveja do Silas Malafaia. Ai, meu Jesus, eu tenho muita compaixão e muito temor e tremor, porque eu não queria estar na pele desse pessoal. Isso é uma coisa muito perigosa, gente. Ficar corrompendo a consciência das pessoas, plantando ódio, divisão odiosa. Aí você diz, mas você denuncia, você planta ódio. Não, olha aqui para mim, vê se eu planto ódio. Eu não tenho medo de dizer a verdade, mas qualquer um que olhe para mim vê que o que emana de mim é doçura do Evangelho, é compaixão, é isso que é insuportável. Vocês não veem em mim as energias da raiva nem do ódio. Vocês só veem a ousadia da confiança, da fé e da palavra. Agora, pode imaginar o que você quiser. Por que eu tirei o post? Porque não fui eu que escrevi, então eu falei, por que eu vou ficar vendo aqui esse povo se degladiando? Uns em meu favor, outros contra mim. Um amigo meu, comediante dos mais conhecidos no país, acabou de me escrever dizendo, pelo amor de Deus, eu entro naqueles comentários ali, ele estava se referindo a esse post que eu tirei dos tweets do Silas.
Que coisa mais nojenta esse pessoal. Eles não se dão nem o trabalho de sentir o espírito com o qual você está falando. É claro que qualquer um sabe que eu acho aquilo ridículo. Mas qualquer um também sabe que o maior ridículo ali é da atitude, é da hostilidade. É essa coisa que você vê a energia. Não são as palavras, é a energia, minha gente. Mas vocês não me entendem. Só me entende quem já foi atingido pelo Evangelho. Quem não foi, não me entende. Quem está entupido de religião, esclerosado de religião, não compreende. Escolhe não compreender, decide não compreender. Porque se eles compreenderem, eles se convertem. E eles não querem. Eles não querem. Gente, em respeito a todos vocês, eu estou dizendo o que eu estou dizendo, com meu coração tranquilo, com toda a paz no coração, e foi apenas uma pílula de coisas que seriam infindáveis se eu começasse a conversar aqui, mas não vale a pena, não constrói nada. O meu desejo é apenas que a estupidez, a idiótica, a falta de discernimento, o fanatismo emburrecente não tome conta das mentes do jeito que a gente vê, porque isso atrofia tudo, a alma da gente, atrofia a família da gente, atrofia a igreja da gente, atrofia os relacionamentos da gente e atrasa o país da gente. Atrasa demais. É muito tempo perdido com muita idiotice. É muita concentração de energia naquilo que não promove a vida, que não gera solidariedade, que não melhora a pessoa humana e nem edifica a sociedade. Um beijo para vocês e que o Senhor nos abençoe. Tchau, meus queridos. Tchau. VMVTV, o canal é você.